Olá, prezados colegas, professor, sejam todos bem-vindos a essa apresentação de trabalho. Agradecemos a presença de todos e por estarem nos prestigiando nessa nossa explicação, nossa análise sobre o nosso tema proposto. Com o intuito de dar uma introdução ao nosso trabalho, nós falaremos sobre o processo decisório no Supremo Tribunal Federal e proporcionaremos talvez uma análise crítica do que tem acontecido na nossa vivência jurídica. É um tema talvez de grande importância, de grande relevância, nos atentarmos ao como tem acontecido as decisões no STF e que talvez às vezes não damos a devida atenção de como cada ministro, como o colegiado tem se posicionado para proferir suas decisões. É uma análise que traremos nesse trabalho e espero nos fazermos claros e objetivos para que os demais possam compreender. Partimos dessa introdução, talvez de uma pergunta, se nós nos questionarmos como que o STF decide, qual é o caminho talvez usado para que o STF chegue a uma decisão, talvez nós ficamos sem uma resposta, sem um caminho a percorrer para chegar nessa resposta, ou cheguemos em diversas respostas sem uma conexão entre elas. Talvez nós podemos trazer uma metáfora que possa ajudar na análise de como têm sido essas decisões no processo do STF, né? Partimos então de uma metáfora que a metáfora utilizada no meio jurídico chama 11 ilhas. Claro, é uma metáfora que se refere aos 11 ministros do STF. Aí você se pergunta, 11 ilhas? Claro, sim, 11 ilhas, por quê? Porque atualmente, talvez no processo decisório do Supremo Tribunal Federal, nós temos decisões talvez isoladas, por isso a referência a ilhas, e que no final são juntados os votos e assim formando a decisão colegiada. Ou talvez eles partam de cada um de um pressuposto e ao invés de chegarem a um consenso, chegarem a uma decisão unânime, de sentarem e estabelecerem como decidirão sobre determinado tema, cada ministro, em sua individualidade, parte do seu próprio pressuposto e, no final, a junção dessas decisões e uma considerada votação. E aí, é desse ponto que partiremos a nossa análise crítica nesse trabalho, porque sabemos que, como o Supremo Tribunal Federal, as decisões deveriam ser colegiadas, discutidas entre si, talvez tratadas de uma maneira mais séria, mais objetiva, todos em conjunto, uma conexão, um sistema sólido e forte, mas que na atualidade cada ministro decide a sua maneira, cada um traz seu posicionamento e no final juntam como um trabalho, uma coxa de retalhos, né? E essa é a análise que traremos nesse trabalho para que os colegas possam entender e promover uma análise crítica mesmo sobre essa decisão no STF, né? Os demais colegas darão continuidade e espero que vocês possam entender. Fiquem ligados. Meu nome é Naê e eu vou explicar para vocês a metáfora das 11 ilhas. Bom, a questão das ilhas ela é considerada incerta porque por muitas vezes é apresentada como uma crítica única, mas ela pode ser identificada em dois momentos, considerados principais. O primeiro momento é o da construção da decisão, quando há a elaboração dos votos e a deliberação em plenário. O segundo momento é o da apresentação do resultado final, quando há a formulação de acórdãos e a Corte opina. Em relação ao primeiro momento, considera-se um tribunal de ilhas aquele
no qual cada julgador elabora um voto no gabinete, com ou sem a ajuda de seus assessores, de maneira que é considerado ausente ou de menor importância um momento conjunto para a troca de argumentos e a construção de uma decisão. Esse isolamento ele é trazido para a deliberação colegiada no momento em que os julgadores expõem o seu voto, mas sem argumentar com seus pares. As 11 ilhas, elas existem porque os votos são feitos individualmente e a decisão final, ela não é obtida através da troca de opiniões, mas sim da junção dos pronunciamentos, não sendo possível a deliberação e é difícil a obtenção de um consenso. Diferente é o momento em que o pronunciamento da corte ele se torna público. Então, considera-se assim um tribunal de ilhas aquele cujos acórdãos não são estruturados de maneira a apresentar claramente uma opinião consensual do colegiado sobre determinado ou determinados pontos do julgamento, mesmo havendo reuniões prévias com os ministros para que seja discutida uma solução única, costurando assim os seus votos conjuntamente. Mas continuará válida a metáfora das ilhas se não for possível extrair do acórdão uma opinião clara e comum de acordo com os membros do tribunal. É importante pontuar que os problemas apontados até aqui, em relação à questão das ilhas, podem surgir por influências tanto de variáveis institucionais quanto de variáveis da cultura interna do tribunal. A principal variável institucional que influencia na construção das decisões do STF é o seu regimento interno. Esse estabelece o procedimento da formação de um acórdão e do seu registro formal. Como elemento da cultura interna do tribunal, podemos citar a liderança exercida pela presidência do tribunal ou pelo ministro relator, que por muitas vezes pode conduzir o julgamento a um desfecho único. A questão das 11 ilhas tem 3 pontos considerados como pontos-chave. O primeiro ponto é o da dificuldade de se encontrar uma maioria decisora clara. O segundo ponto é o da inexistência de uma maioria fundamentadora, em alguns casos, em razão da ausência de fundamentos adotados por a maioria dos ministros de uma corrente vencedora. E o terceiro ponto, considerado mais importante na nossa crítica, é a dificuldade de se encontrar uma maioria fundamentadora, acaso existente, que ocorre principalmente quando vários votos no mesmo sentido são juntados a um determinado acórdão. A multiplicidade de declarações de voto, ainda que veiculando os mesmos fundamentos, representa em si uma dificuldade para obter uma opinião do tribunal. Mas a matéria relevante no nosso texto é em relação à terceira crítica, que diz sobre o problema de identificação da maioria fundamentadora no momento da apresentação de um determinado acórdão. Esse momento, ele apenas existe por causa de uma dificuldade de identificação da maioria fundamentadora em razão da estrutura institucional do STF, que é um voto por ministro, e das próprias práticas de seus membros, que é a falta de diálogo. E ela é frequentemente mitigada, ou seja, ela é abrandada, em razão da concentração dos pronunciamentos em uma ou poucas declarações de voto. Sendo assim, é importante dizer que muitas vezes as pessoas consideram apenas uma opinião comum dos julgadores, porque eles meramente acompanham o voto anterior e não influenciam na decisão final. Então, a pergunta que fica para a reflexão de todos é se esse momento de formação das decisões trata-se de uma conformação na prática dos fundamentos do STF? Meu nome é Camila. Eu vou falar um pouco sobre o modelo de confecção dos acordos do Supremo Tribunal Federal. Bom, para elaborar um acordo final, começa a partir da decisão do plenário ou das turmas. É feito um relatório ou uma transcrição de áudio que fará parte da decisão do acordo. A transcrição traz tudo o que é discutido no plenário, assim como os votos, as perguntas e respostas dadas ao advogado. O acordo final pode ser por votos liberados pelo gabinete ou por transcrição de áudio do julgamento. Após finalizar o relatório, os ministros encaminham os votos apurados para a Secretaria das Sessões, onde são anexados nos acórdãos
E caso o gabinete não libere os votos no prazo de 20 dias, a Secretaria das Sessões transcreve os áudios e insere os mesmos na decisão. E terminada a transcrição, com ou sem todos os votos, os autos são conduzidos ao relator original com o objetivo que ele elabore o acórdão e a ementa no prazo de 10 dias. Boa noite, professor e colegas de classe. Meu nome é Clarissa e eu vou abordar o universo de pesquisa e os critérios de concentração e dispersão dos fundamentos. Foi utilizado como objeto de análise os 266 acórdãos contidos no Banco de Ações do Observatório do STF. Este banco foi elaborado com o intuito de mapear as estruturas de ações diretas de inconstitucionalidade, as ações diretas de constitucionalidade e as arguições de descumprimento de preceitos fundamentais proferidas entre junho de 2006 a janeiro de 2010. As categorias para análise consideram os votos dos ministros. Foram adotadas como categorias a concentração e dispersão dos fundamentos. Concentração consiste no deslocamento das razões de decidir o bloco vencedor para apenas um voto ou poucos votos, ou seja, os votos apresentam os mesmos fundamentos. Já a dispersão da fundamentação é apresentada de forma fragmentada e plural das razões de diversos votos, o que pode dificultar a análise. Partiremos agora para a explicação dos procedimentos de análise dos graus de concentração e dispersão, conceito desses muito bem explicados anteriormente pela nossa colega, que agora daremos uma nova roupagem e uma maneira de entendermos a aplicação desses conceitos no processo decisório. Para isso, foram separados 266 acórdãos e contabilizados quantos votos constavam em ata ou equivalentes e em qual corrente eles se encontravam, né? Esses votos constados em ata, qual a corrente que eles constavam, se era da corrente vencedora ou da corrente dos vencidos. E como um critério, com o intuito de simplificar mesmo a análise dos acórdãos, foram adotados uma determinada quantidade de votos em ata na corrente vencedora como critério formal da concentração e dispersão da fundamentação. A fundamentação essa será concentrada se o número de votos apenas registrados em ata for pelo menos metade do bloco vencedor. E, para fins de entender melhor esse artigo que estamos explicando e partindo dos graus de concentração e dispersão, foi criada uma terceira categoria, sendo essa a de concentração submáxima. O que seria essa concentração submáxima? É aquela que, quando constar mais de um voto por escrito na corrente vencedora, constar em ata mais de um voto na corrente vencedora por escrito. O que acontecerá com esses votos? Esses votos eles competirão entre si e aquele que sai vencedor dessa discussão será a razão de decisão desse voto. E para exemplificarmos isso, podemos analisar a ADI 35339 do Distrito Federal, é um bom exemplo para isso. Peço aos colegas que se atentem e procurem entender melhor sobre essa ação direta de inconstitucionalidade, que é sim um exemplo da utilização dessa concentração submáxima para entendermos o critério utilizado e como foi chegada a decisão que foi proferida. Daremos continuidade agora em outros temas. Olá pessoal, meu nome é Aline e eu vou dar continuidade no trabalho, do que os meus colegas já explicaram. Eu vou falar um pouquinho sobre as 11 ilhas e a questão da concentração e dispersão
nos fundamentos, que é uma forma, né, de interpretações das decisões. Após realizada uma pesquisa, foram estudados e planilhados 266 acórdãos, com todos os dados de concentração, dispersão e o resultado do voto. Desses 266 acórdãos, gerou-se um gráfico que a divisão dele se realizou em 32% em dispersão, 39% em concentração submáxima e 29% em concentração máxima. Após essa divisão, a gente realiza uma soma da concentração submáxima com concentração máxima, gerando um percentual de 68% desses acórdãos. Porém, essa divisão a gente pode identificar que na concentração máxima existe o voto do relator. Aqui não há formações de ilhas. E já na concentração submáxima é o voto de 2/5, ou seja, o voto do relator mais 2 ou 3 votos. E aqui a concentração de ilhas ela é mitigada. Ela precisa ser estudada de acordo com o caso ali do acórdão. E já na dispersão, como é nítido, há divergências e é onde que gera a formações de ilhas. Em uma visão geral, a forma de concentração máxima com a maioria da corrente vencedora, ela representa os julgados decididos por unanimidade. Porém, essa dispersão dos fundamentos aumenta conforme diminui o número de votos. Ou seja, tem uma divisão aí. Quando os ministros são submetidos a apresentar o seu voto por escrito, torna nítido que a concentração máxima é maior quando ocorre mais votos da corrente vencedora. Assim, a tendência é que a maior dispersão ocorre quando há menos votos da corrente vencedora. Já na concentração submáxima é a que dispõe de maior número de elementos. Então, ela depende dos seus votos para decidir sua inclinação. Ela é analisada conforme o acórdão. Essas divisões, elas dificultam a identificação da ratio decidente. Por quê? Por exemplo, a fundamentação, ela indica uma inclinação negativa e a decisão se inclina positiva. Então, vamos supor, o ministro ele fundamenta todo o seu voto de forma negativa. E na hora de dar o voto, ele dá o voto de forma positiva. Então, assim, o voto ele toma um outro percurso da fundamentação. Por fim, a gente pode concluir que essa metáfora das 11 ilhas, ela não é tão útil quando se foca no processo decisório, porque ela apresenta os seus fundamentos adotados pelos ministros, e esses fundamentos, eles possuem grande oscilação. Às vezes estão muito fundamentados, às vezes não estão pouco fundamentados. Então, é importante o aprofundamento do diagnóstico da identificação das 11 ilhas. Ele é muito necessário por 2 pontos. Primeiro, quando se questiona a dificuldade da identificação da ratio decidente, não se deve ser analisado o total dos acórdãos, mas sim aquele em específico que não ficou claro, não ficou correta a fundamentação. Segundo, quando há uma concentração de fundamentos que ela é muito grande, porém ela não é de nível máximo, a identificação ela fica mitigada. Então, todo esse contexto, ele induz a uma ideia de que, por mais que chegue a um voto por maioria, por unanimidade dos ministros, não significam que todos partilham da mesma opinião. Isso traz a sensação de um falso consenso no tribunal. Então, assim, enfim, a gente pode chegar à conclusão que o STF ele não tem uma forma única, mas sim flexível ao apresentar as suas decisões. Então, em alguns pontos, ela pode influenciar a concentração ou a dispersão. Tais pontos esses como, vamos supor, se os ministros eles aportem os seus votos escritos, ou a votação por sequência, ou o processo, né, de elaboração do acórdão. Só um momento. E em alguns pontos é importante a gente também chegar num consenso que as decisões mais acirradas, elas partem de uma fundamentação mais dispersa, casos complexos, casos polêmicos, e existem também, né, as diferenças de pedidos na causa de pedir, e etc.
Então, os ministros também têm formas diferentes de trabalho. Todos esses pontos também influenciam na questão da dispersão ou da concentração. Então, no geral, aqui a gente pode entender que a ausência ou não de fundamento a respeito de um ponto ou aumento ou a diminuição de entendimentos diferentes, né? E, em geral, o mais adequado é analisar o acórdão específico. Boa noite, meu nome é Pedro Henrique Ross e agora eu vou comentar um pouco sobre as considerações finais do nosso texto e do nosso trabalho. Bom, após analisar o que nossos colegas falaram anteriormente, a gente pode concluir que o STF apresenta grandes problemas a respeito das suas decisões e de seus argumentos. Isso acaba que vira um problema muito grave para as pessoas que vão ser julgadas por eles, porque há sempre aquela incerteza e temor se o caso vai ser julgado de forma justa e correta, com argumentos claros, para a comprovação da decisão, se comprovar se foi fundamentada de forma correta e imparcial. E como a gente pode ver, na maioria dos casos não é isso que ocorre, né? E eu queria comentar também sobre um pouco da metáfora das 11 ilhas. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, até porque nossa colega já esclareceu e explicou essa metáfora para a gente. Mas a ideia da utilização da metáfora mostra como o STF apresenta grandes problemas no seu quesito decisório. E esses problemas podem ser encontrados tanto no momento de construção da decisão, quanto no momento de apresentação do resultado final. Quando se observa que quando os ministros não anexam seus votos em atas, é como pensar que eles estão concordando integralmente com o relator, né? E com isso em mente, e com a informação de que 68% dos acórdãos verificados, só o voto do relator já é o suficiente para dar ratio decidente, ou seja, a razão fundamentada da sentença em questão. E havendo assim uma concentração da fundamentação no voto do ministro relator, e com isso em mente, a metáfora das 11 ilhas, pode-se fazer dois questionamentos sobre o nosso sistema decisório do STF. O primeiro é identificar por qual motivo o ministro anexa um voto escrito no acórdão ou apenas registra em ata. E o segundo questionamento é a respeito do fenômeno da concentração. Ele é um retrato de uma tendência de construção de consenso no tribunal, ou ele é a máxima evidência de que o individualismo impera também na dinâmica colegiada da corte? Aí ficam esses dois questionamentos. E para encerrar as considerações finais, eu espero que com essas informações e análises, a gente possa ter uma visão mais realista e crítica sobre o processo decisório do nosso STF. E que isso mostre como a gente, como até a maior instância do nosso poder judiciário, apresenta grandes problemas, né? Por fim, obrigado por assistirem a gente, o nosso trabalho, e espero que tenha ajudado muito a todos a ter um entendimento mais aprofundado e crítico sobre o processo decisório do nosso STF.